Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a jornalista Rafaela Mello e o nosso podcast de hoje será sobre segurança pública. Para falar sobre o assunto, convidamos o Major Moreira, subcomandante do 31º Batalhão de Polícia Militar, e Fábio José, que é secretário de Segurança Pública. Eles vão falar das principais ações e também dos desafios da segurança pública em Conselheiro Lafaiete e também na região. Só lembrando que fizemos um convite também ao delegado regional da Polícia Civil, só que ele não pôde comparecer e também não enviou nenhum representante. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Correio e da Correio Online. Boa tarde, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Major. Boa tarde, equipe aí que nos acompanha, todos aqueles que nos ouvem aí. Ok, vamos começar então fazendo um balanço, né, da questão da segurança, as ações realizadas, os planos que estão sendo desenvolvidos, né, na segurança de Conselheiro Lafaiete. Gostaria de começar pelo Major. Bom, eu queria, antes de falar de números, né, me apresentar. Como você já falou, eu sou o Major Moreira. Eu cheguei aqui na unidade no início do ano de 2024 para assumir o subcomando da unidade e estou aqui já há 1 ano e 10 meses, né, aproximadamente. Eu venho do sul de Minas, sou natural de Juiz de Fora, onde iniciei minha carreira. Depois passei por uma série de cidades, eu não vou falar aqui, senão a gente vai ficar a tarde inteira falando por onde já passei. Mas passei a maior parte da minha carreira no sul de Minas e no ano passado vim para cá aceitar esse desafio muito grande, né? E desde então nós estamos auxiliando o comandante, né? Na verdade, a função do subcomando é de assessorar o comando nas decisões estratégicas, além de gerenciar o Estado-Maior da unidade com todas as suas funções e as suas missões. E, diante disso, a gente tem trabalhado com muito afinco para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, para isso, a instituição, já há um longo tempo, nós estamos fazendo 10 anos agora de gestão estratégica, nós chamamos de gestão de desempenho operacional, em que a instituição estabelece metas, né, através de um acordo que é feito entre as unidades para que nós persigamos metas, né, e indicadores que são importantes para a sociedade. Então, dentro dessa metodologia que é estabelecida, a gente vem trabalhando ao longo desse período, aqui na unidade do 31º Batalhão, e temos alcançado resultados significativos, pelo menos resultados numéricos, né? Porque, como eu falei, as metas devem ser perseguidas, as métricas são numéricas, porque elas devem ser tangíveis, devem ser alcançáveis, e graças a Deus a gente pode regozijar que temos alcançado índices satisfatórios para Lafaiete. Mas nem só de pão vive o homem, né? Então, em que pese nós termos esses dados estatísticos que são importantes, eu não gosto nem muito de ficar falando em números, porque os números são questionáveis, né? E às vezes as pessoas elas estão de fato seguras, o que a gente chama de segurança objetiva, que se mostra realmente na redução de indicadores, redução de números, redução criminal, mas principalmente, sobretudo na última gestão do nosso comando geral, a nossa principal missão e nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas se sintam seguros. E, para isso, a interação comunitária, a proximidade da polícia com as pessoas é a principal ferramenta utilizada pela instituição. Então, a PM tem investido muito em fazer com que a polícia esteja próxima das pessoas através da interação com as pessoas. Isso se mostra em visitas tranquilizadoras, visitas comunitárias, reuniões comunitárias, tanto na área urbana quanto na área rural. Nós temos visto que o avanço da criminalidade na zona rural nos preocupou e, por isso, a gente tem investido cada vez mais na segurança rural, porque são comunidades que ficam dispersas e, de certa forma, desprotegidas. Porque se a gente verificar e admitir a incapacidade da polícia de poder prover a segurança para todas as pessoas, nós trabalhamos com priorizações. E a estatística é importante para isso, porque ela nos mostra e nos orienta quais são as principais dificuldades que as pessoas têm, e a orientação do policiamento na prevenção criminal, ela vai nesse sentido. E como as zonas rurais, elas estatisticamente têm uma incidência criminal menor, por vezes a presença da PM ela se faz menor. Então, hoje nós invertemos essa lógica, viramos a chave para que aquelas pessoas da zona rural estejam
mais bem atendidas pela Polícia Militar, assim como as pessoas da zona urbana. Então, o foco no patrulhamento rural, na segurança rural, tem sido um indicador importante para a PM. Então, a gente tenta buscar todo esse leque, né, de atendimento para todas as pessoas de forma indistinta, para a gente conseguir, de fato, prover a segurança para as pessoas da forma mais digna possível. Então, esse é o caminho que a gente tem buscado para alcançar os resultados da instituição em Conselheiro Lafayette e, sobretudo, é importante até citar que a área de cobertura do 31º Batalhão envolve 24 cidades. Então, a gente vai desde Moeda, Leão Norte, até Carandaí, Queluzito, passando por Porto Firme, mais lá divisa com Viçosa, né? Então, é uma área de abrangência muito grande, quase 380 mil quilômetros quadrados. Major, teve alguma operação que o senhor considera que pode ser uma operação de destaque que foi realizada este ano em Lafayette ou até mesmo na região? Bom, na verdade, as nossas operações são diárias e diuturnas. Nós desenvolvemos diversas ações e operações em conjunto com Prefeitura, Ministério Público, Polícia Civil e nós buscamos focos diferenciados através de ações pontuais que são feitas, né, de investigação da criminalidade, de investigações criminais que são feitas pela Polícia Civil e em parceria conosco nós desenvolvemos a operação na atividade fim, né, com cumprimentos de mandado de busca e apreensão, mandados de prisão. Existem operações que são sazonais, posso citar a campanha do Maio Amarelo, que é de redução de mortes no trânsito, Agosto Lilás, de prevenção à violência doméstica. Então, a Semana Nacional do Trânsito, que acontece na última semana de setembro. Então, todas essas ações sistematizadas, né, organizadas durante o ano, elas causam um impacto que nós pretendemos durante todo o ano. Então, falar para você de alguma ação ou operação que a gente destaca, são várias, né? Então, a gente, inclusive agora, há pouco tempo, desenvolvemos uma operação de inteligência desenvolvida pela PM com o Ministério Público, foi denominada Operação Basof, que nós desvendamos uma rede criminal de tráfico de drogas em Lafayette, na região, que recentemente nós tivemos a sentença judicial que culminou na condenação de várias pessoas a consideráveis anos de prisão, que não é uma coisa muito comum, né, na justiça brasileira, por vezes de uma lei de leis lenientes, né, que acabam beneficiando os criminosos, mas a gente viu que as condenações foram pesadas. Então, são operações que não aparecem, né, até por conta da necessidade do sigilo, mas que causam um impacto muito grande para as pessoas, para a comunidade lafaietense e de outras cidades aqui na nossa região. Então, quando eu falar, às vezes, de atuação do 31º Batalhão, eu vou acabar pecando aqui, falando não só de Lafayette, mas falando de toda a região que a gente atende, né, dessas 24 cidades. Mas, João, quais os crimes mais recorrentes hoje em Lafayette? Olha, eu posso falar para vocês dos crimes que nós perseguimos. Como eu falei para vocês, nós temos uma gestão estratégica, monitoramento dos crimes, os crimes mais importantes, né, que o direito mais protege, né, que são os bens mais protegidos. Então, a gente pode falar, a gente persegue, a gente ataca e tenta prevenir principalmente os crimes contra a vida, né, que nós chamamos de mortes violentas. Então, quando a gente fala de morte violenta, a gente fala de homicídio consumado, de tortura, latrocínio, feminicídio, sequestro, cárcere privado com resultado morte. Esses são os mais importantes, né? Quando a gente fala de vida, é o bem jurídico mais importante tutelado pelo direito brasileiro. Então, a gente pode falar que quando a gente fala de morte violenta, nós tivemos, por exemplo, 11 crimes, né? 11 mortes violentas no ano de 2024. Já no ano de 2025, a gente teve 10. E aí você vai falar, pô, mas reduziu só um número, mas foi uma vida que a gente conseguiu prevenir a mais, né? E se a gente considerar só Lafayette, a gente teve 3 crimes de morte violenta aqui nessa cidade. Mas no ano passado nós tivemos 5. Ou seja, se a gente colocar Lafayette como foco, nós conseguimos prevenir, né, 2 homicídios, conseguimos preservar mais 2 vidas. Isso é muito importante. Se a gente fala de crimes violentos contra a pessoa,
E aí entram esses mesmos crimes que não foram consumados, né? O homicídio, o feminicídio, a tortura. A gente tem um número maior, né? Mas a gente pode dizer que nós tivemos uma redução também comparando com 2024. Nós tivemos, no ano de 2024, 35 crimes dessas naturezas e no ano de 25, apenas 23. Quer dizer, apenas não, né? A gente fala apenas porque houve uma redução significativa de 34%. Se a gente trouxer só para Lafayette, a gente vê uma redução muito maior. De 17 crimes no ano passado, a gente teve só 3 nesse ano, que é mais de 80% de redução. E, além disso, a gente persegue um outro grupo, né, de crimes que são acompanhados por nós, que são os crimes violentos contra o patrimônio. E aí esses são os maiores, né, de maior incidência. E aí entra roubo, o sequestro, cárcere privado, o latrocínio, que não é consumado, né? Então a gente teve uma redução de 27% em 2025 em relação a 2024. Nós tivemos 90 crimes na área do batalhão, nas 24 cidades que a gente atua. Em Lafayette, uma redução um pouco mais singela, né? De 45 para 41 crimes, uma redução de 9%. Então, todos esses crimes, todos esses indicadores que nós chamamos, que são perseguidos por nós, são monitorados, nós acompanhamos e julgamos, né, através da instituição e da Sejusp, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, como os mais importantes para a sociedade do Estado de Minas Gerais. Ok. Fábio, vamos falar um pouquinho para a gente agora das ações, né, da Secretaria, né, e também das ações que vocês realizam em conjunto com a PM, com a Polícia Civil, né, as ações de fiscalizações que vocês têm feito. Você pontuar para a gente um pouquinho sobre isso? Vou aproveitar a oportunidade aqui e falar um pouco de mim também, né, como o Major falou aí, que é oriundo de outra cidade. Eu cheguei em Lafayette em 98 para iniciar minha carreira militar. Eu sou oriundo da Polícia Militar, veterano. E por aqui fiquei, né? Então, cheguei, iniciei a carreira e aqui a gente fala que é veterano, eu aposentei, né? Com senso do dever cumprido. E falar um pouquinho sobre a Secretaria de Segurança Pública. Hoje a Secretaria ela é responsável pelo Departamento de Trânsito, pelos agentes de trânsito, pela Defesa Civil, pelo PROCON e pela Guarda Municipal, diretamente, né? Então, está sobre a minha coordenação. Indiretamente, a gente também apoia a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, a Junta Militar e o Tiro de Guerra, através de convênios e parcerias. E é importante dizer que o DMT ele é responsável pela manutenção das nossas vias com sinalização horizontal e vertical, né? Para a questão das normas de circulação, definir se é mão ou contramão, se vai estacionar aqui ou não, tudo parte do DMT. Os agentes de trânsito nossos ficam responsáveis pela fiscalização. Há de saber, a sociedade toda sabe que a gente tem um efetivo muito pequeno, hoje a gente só tem 4 agentes, né? Então isso aí não permite da gente estar fazendo uma fiscalização muito intensa, mas dentro do possível a gente está fiscalizando e também apoiando diversas entidades, né? A sociedade vive solicitando o apoio dos agentes e a gente está sempre apoiando. A Defesa Civil faz um trabalho brilhante na cidade, através do nosso gerente Eduardo, que tem a coordenação da sua equipe lá, tem um plano, né, de contingência do município em caso de desastres. Então ele faz um trabalho assim ímpar na cidade com essa prevenção. A gente tem um PROCON que é responsável hoje por, né, garantir os direitos dos nossos consumidores. E é interessante porque antes da gente assumir o governo aí, né, quando o Leandro tomou posse e convidou a gente, fui levantar dados, né, que é mais importante, e o PROCON atendia 10 pessoas por dia. Então, conversando com o pessoal, com a equipe, não, gente, a gente tem que atender todo mundo que chegar aqui. Não tem como uma pessoa chegar aqui, pegar uma ficha e voltar no outro dia. Então, hoje o nosso PROCON, eu gosto de falar que é porta aberta. A única coisa que a pessoa tem que ter paciência é de esperar, chegando ela vai ser atendida. Então, a gente saiu de 10 atendimentos por dia para uma média de 120 por semana. Então, a gente tinha uma demanda muito reprimida para atender. Então, a gente atende os consumidores, tanto de Lafayette, de qualquer cidade da região, né? A gente tem a nossa Guarda Municipal, que vem nos apoiando muito, e vale ressaltar que a cidade voltou a ter os eventos, né, que não ocorria. E agradeço muito aqui a parceria com a Polícia Militar. Hoje a gente criou uma dinâmica diferente de se organizar o evento. A gente se preocupa com a segurança primeiro, né, Sr. Major? Então a gente trabalha, então tudo aquilo que acontece, a gente vê um parque de exposição com 35 mil pessoas e a gente não tem uma ocorrência,
né, de crime contra a pessoa, violência, ameaça, a gente vê que o trabalho que a gente fez lá, que ninguém percebeu, surtiu efeito. Então a gente vem com esses eventos na cidade surtindo efeito porque a gente está fazendo a prevenção, trabalhando em conjunto, todos os órgãos de segurança pública. Então é importante o trabalho que a gente também tem feito muito junto, até com a 615, né, que é a companhia responsável, é a fiscalização dos ferros velhos para coibir, né, a pessoa comprar esses cobres de procedência duvidosa. Então a Guarda Municipal, os agentes de trânsito têm acompanhado. Então esse trabalho é um trabalho de formiguinha, até porque a gente tem pouco efetivo da Guarda, mas um dos nossos trabalhos que a gente, desde o início, foi realmente fazer que o concurso acontecesse. Hoje nós estamos com lá 20 guardas municipais e 12 agentes de trânsito terminando o curso de formação. E se tudo correr bem, a gente tem eles no mês que vem na rua aí, ajudando a nossa sociedade. Ok. Vamos agora então chamar para um breve intervalo, né? Então faremos um breve intervalo e o nosso próximo bloco será sobre o trânsito. Até lá. Bem-vindos a JG Urbanismo. Nossos projetos não visam apenas a implantação de infraestruturas urbanas, são espaços pensados para proporcionar satisfação e bem-estar aos nossos clientes e à comunidade em geral. A equipe da JG Urbanismo atua com profissionalismo em cada etapa do processo, trabalhando em conjunto com nossos parceiros para entregar o melhor resultado, desde a concepção e planejamento do projeto até a execução e entrega do empreendimento. Eu fico muito satisfeito em ver que nosso time atua com atenção, a qualidade e compromisso com os combinados. Eles realmente entendem e adotam esses valores, e isso é fundamental para o sucesso dos nossos empreendimentos. Com nossa expertise técnica, transparência e compromisso com a rentabilidade, buscamos transformar cada projeto em um sucesso mútuo. Isso nos move e nos faz pensar além. JG Urbanismo, uma empresa do Grupo JGE. O médico Conselho Lafayette está montando mais um serviço. Trata-se do serviço de ultrassonografia e do Plexiscan, que vai funcionar aqui nos 6 especialidades médicas da Unimed Conselho Lafayette. Isso mostra o cuidado que a Unimed tem com seus clientes para o melhor tratamento e agilidade dos seus serviços. Olá, voltamos aqui para a nossa entrevista. Agora vamos falar um pouco do trânsito e falar de um assunto que é muito comentado, né, pela população de Lafayette, a questão das motos barulhentas. Major, como tem sido essa fiscalização? O que vocês têm feito, né, para coibir essas motos barulhentas, as manobras perigosas? Bom, Rafaela, esse tema, ele me incomoda desde que eu cheguei aqui, como eu falei, em 2024, né? Porque é do meu conhecimento que esse problema não é recente, né? Já vem atormentando a população de Lafayette já há uns bons anos, né? E desde então, e eu posso falar por mim, né, na minha estada aqui, que nós temos combatido diuturnamente esses condutores de veículos, né? E o que a gente verifica, sobretudo, de infração dessas pessoas? Existem crimes, né? Sobretudo crime de direção perigosa, de adulteração de sinais de identificação, né? As pessoas retiram placas de carro, de motos, né? Retiram as placas. Nós temos a perturbação do sossego, principalmente por carros, né? Com som alto, e veículos sem licenciamento, empinando, fazendo acrobacias que não são permitidas, ou seja, então é uma série de infrações de trânsito e crimes. No entanto, é necessário a gente ponderar que as ações que são tomadas por essas pessoas
não necessariamente refletem reações da mesma proporção da Polícia Militar. Porque é sabido, é notório que as pessoas são completamente irresponsáveis. Não tem responsabilidade com a própria vida, né, com a sua segurança. E não cabe à PM que tenha ações que sejam da mesma medida, ou seja, tão irresponsáveis quanto. Porque nós temos até ferramentas institucionais, né, inclusive de retenção de veículo, né, que nós chamamos de bloqueadores de fuga, né, e que a nossa doutrina, inclusive, proíbe que sejam utilizados com motos. Porque eu já ouvi várias vezes, por que não coloca esse negócio que fura pneu de moto? Por que não persegue? Por que não prende esse pessoal? É porque a gente deve considerar que o trabalho principal da PM é de preservar a segurança das pessoas, preservar a vida das pessoas. E a gente sabe que perseguições, que ações mais enérgicas da PM, fatalmente vão gerar acidentes, não só dos infratores, né, dos condutores da moto, mas também dos policiais. Então, o que a gente menos quer é isso. E, por conta disso, nós tomamos medidas que são ações que contornam o problema. Então, a gente realiza operações de fiscalização de trânsito. Nós já tivemos, só no ano de 2005, mais de 230 motos apreendidas em operações de fiscalização de trânsito, mais de 700 infrações de trânsito, autos de infração de trânsito lavrados, né, pela PM. Tivemos isso através de fiscalização com abordagem de pessoas, né, com veículos, principalmente veículos em situação irregular, como eu falei, em crime do artigo 311 do Código Penal, que é a alteração dos sinais de identificação, as infrações do artigo 244, que são de infrações de trânsito, né, do Código de Trânsito, então vai empinar moto, falta de licenciamento, etc. E além de infrações que são detectadas através do uso de sonômetro, que são aquelas motos barulhentas, que esse sonômetro ele é utilizado para as motos barulhentas e para veículos causando a perturbação do sossego, né? Não necessariamente aqueles que emitem o som alto, porque isso a gente não precisa de instrumento de aferição, mas inclusive com o escapamento aberto. Então, diversas ações foram levadas a efeito, né? Além disso, nós no ano de 2025, mas sobretudo no ano de 2024, nós, durante a operação no final de ano, realizamos a prisão de 10 pessoas, né, pelo crime do 311 do Código Penal, que é a adulteração dos sinais de identificação, apreensão de aparelho de celular, de notebook, de motocicletas. Dessa organização, né, em algum momento nós podemos considerar algumas ações dessas como uma organização criminosa, porque a gente vê que tem indicadores de organização criminosa, sobretudo de definição de tarefas, sobre a organização para publicação dessas cenas, né, que são mostradas. Então, o que a gente diz é que as ações da Polícia Militar elas podem parecer inócuas e, na verdade, são justamente pela cautela que nós devemos ter, pela responsabilidade que nós devemos ter com as vidas, porque atrás de um guidão da moto, atrás de um volante, tem um marido, tem um filho, tem um irmão, que a gente não quer que perca a vida. Mas eu reputo que, sobretudo no final do ano, quando começa a exacerbar essas ações, né, quando se fala principalmente no tal do rolezinho do grau, a PM está se preparando para realizar ações e operações específicas para coibir esse tipo de prática. No ano passado, em 2024, nós já tivemos ações policiais muito positivas, uma redução muito grande dessa ocorrência, né, desse tal do rolezinho do grau aqui no final do ano passado. E a gente espera que esse ano a gente antecipe essas ações e tenha resultados mais palpáveis. Isso em parceria com o Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Civil. Boas coisas, bons resultados nos esperam ainda nesse ano de 2025. Ok, Major, e quem quiser denunciar, como que deve proceder? Nós temos nossos canais de denúncia, né? O 190, que é o principal, né? Onde nós temos o atendimento por
por profissionais, né, da Polícia Militar. Nós temos um 81, que é o disco de denúncia unificado, que também pode ser usado para fazer esse tipo de denúncia. E a gente recomenda que, no caso de 181, né, que são denúncias anônimas, né, a pessoa ela não precisa se identificar, ela não pode se identificar. Que passe característica do veículo, endereços, porque essas pessoas, né, através das ações, das operações que vão ser desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas, sobretudo pela nossa seção de inteligência, vão percorrer todos esses locais, né, sobretudo oficinas que fazem a descaracterização dos veículos, residências onde abrigam essas pessoas, para que, após identificadas as pessoas, expedidos os respectivos mandados de busca, apreensão e de prisão, nós possamos alcançar esses infratores, esses criminosos que estão cometendo esses crimes que eu já disse, né, que são feitos através de carros e de motos. Ok. Fábio, vamos falar um pouquinho para a gente das ações no trânsito, né, sobre a implantação aí dos semáforos, da onda verde. Fala um pouquinho para a gente como que está a situação. Só lembrando um pouco, aí o município hoje, a responsabilidade dele é de controlar a circulação e parada, né, através do departamento de trânsito. O que a gente vem trabalhando é para melhorar a sinalização dos locais, né, das vias. A gente teve grandes vias aí que foram recapeadas novamente, a gente entrou com sinalização nova, com sinalização horizontal e vertical. Com relação às motocicletas barulhentas, o que a gente tem orientado os agentes é que, caso perceba que uma moto esteja estacionada em local que não é permitido pela sinalização, se identificar essa questão de adulteração, de expressão de placa, para tomar as providências, remover esse veículo, que a gente consegue, pelo menos naquele instante, conter, né, que aquele veículo continue perturbando. A gente também, nós temos nossos semáforos hoje, eles têm 15 anos mais ou menos que eles foram instalados. Então, o pessoal que conhece um pouquinho dessa tecnologia fala que um semáforo, a durabilidade dele é de 10 anos, com manutenção, o que não acontecia na nossa cidade. Então, hoje, fazer a manutenção dos semáforos que se encontram hoje, já fica mais caro que a gente adquirir novos. Então, a gente decidiu colocar em prática um projeto que já vinha sido engavetado há muito tempo no município, da onda verde. Ele vai trazer segurança para os pedestres, que se o pessoal observar aí quem circula pela Telesso, que a gente colocou semáforo em todas as faixas de pedestre, né? A gente tinha em frente ali o Irmãos Oliveira, na esquina da deputada Antônio Franco Ribeiro, em frente ao terminal, eram faixas de pedestre que não tinha sinalização. E a gente sempre via aquela guerra, né? Pedestre e motorista. Então, a nossa preocupação primeiro é o pedestre. E com isso, o que a gente consegue? A gente consegue direcionar o fluxo que, quando o semáforo abrir no início da Telesso, que seria o Irmãos Oliveira, ele vai abrindo em cascata. O nosso objetivo é, com 3 minutos, 4 no máximo, se atravessar a Telesso numa velocidade compatível com a via, trazendo segurança para o pedestre e melhorando, né, a fluidez do trânsito. Para isso vão ser necessárias algumas alterações, algumas conversões a gente vai ter que alterar, mas é tudo estudo que está fazendo. E a gente está indo para a fase agora, que é de adaptar os passeios, porque a gente vai larguear os passeios, né, onde existe estacionamento que permite, a gente vai larguear o passeio, criar acessibilidade, né, que é o mais importante, e com isso a gente vai trazer segurança para o pedestre, que ele vai ficar menos tempo atravessando a via. Então, a gente agora já vai entrar para a fase de adaptar os passeios, aquela faixa de pedestre em frente à rodoviária, a gente vai subir ela um pouco para direcionar ela, porque hoje os nossos pedestres atravessam, tem que andar no canteiro e pegar outra faixa. Então, com isso a gente diminui o tempo e também muito obstáculo, né, para pessoas com dificuldade. Então, a gente está preocupando com esse tipo também de acessibilidade. Então, nosso objetivo é melhorar a fluidez do trânsito na Telesso e continuar esse projeto em torno da cidade toda. A gente vai para a parte de cima, a gente sabe que a gente tem um gargalo muito grande na esquina da Santana ali, com a Praça Barão de Queluz, e vai seguindo pela João Gomes ali, até na Duque de Caxias. Então, nós já estamos com alguns estudos ali, de criar mão única, alguns trechos, facilitar o acesso, porque além de a gente tem 2 escolas naquele período ali, 16 horas, horário de pico, 2 escolas, como todas, né, a gente é humanamente impossível você ter 300 alunos e chegar a 300 veículos ao mesmo tempo e querer todo mundo sair. Então, a gente está preocupado com a situação e o nosso objetivo é melhorar cada dia mais a nossa circulação. Ok, nós já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. É muito assunto interessante para um dia só, né, gente?
Eu gostaria agora que vocês fizessem as considerações finais, se vocês pontuassem, né, algo que vocês gostariam de destacar. Bom, eu queria salientar que a Polícia Militar trabalha diuturnamente para proporcionar a segurança das pessoas, para que as pessoas se sintam seguras, não somente em Lafayette, mas em todas as 24 cidades que compõem o 31º Batalhão. Nós estamos à disposição para qualquer acionamento da população. O 190 é o nosso principal canal de comunicação, então qualquer necessidade nos acione através do 190. Estamos fazendo um processo de reestruturação muito grande desse canal de contato da PM com o cidadão, para que a gente possa atender de forma mais satisfatória as pessoas, não só de Lafayette, mas de todas as cidades que compõem o 31º Batalhão. Ok. Fábio? Eu só queria exaltar um pouco aqui o trabalho da Secretaria de Obras, quem eu parabenizo em nome do secretário Guilherme. A gente começou com esse projeto Ilumina Lafayette e começamos a dar prioridade para algumas áreas que a gente entendia que era importante a iluminação. Para quê? Trazer segurança pública também, isso é importante. Então nós já estamos com 36 vias iluminadas, nós estamos com 14 praças, passarelas também que foram iluminadas, local de passagem de pedestres, e mais 10 quadras esportivas que foram iluminadas no município. Com isso, a gente também está contribuindo com a segurança pública, clareando, não permitindo que o cidadão que não queira fazer o bem, né, ocupe o espaço. Então, nesse projeto todo, já foram mais de 980 luminárias instaladas no município, que vem trazer também, né, mais segurança para a gente. E dizer que a gente já está finalizando também a nossa parte no Lafayette Digital, da área de segurança pública. Então, daqui uns 15, 20 dias, a gente vai ter lá também um link com canal de contato direto com a segurança pública em Lafayette, onde as pessoas vão poder já protocolar alguma demanda de trânsito, de sinalização, de segurança pública. É um canal direto que a gente vai estar tendo também com a sociedade. Ok. Agradeço a vocês por ter aceito o nosso convite, né? E até o nosso próximo podcast. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Okay. Eu agradeço também e estamos à disposição assim que precisar. Ok. Então terminamos aqui mais um Correio Entrevista. Agradeço a todos vocês. Até o nosso próximo conteúdo.